Bioma é a estrutura ecológica formada pela fauna, flora e clima típico que varia com a altitude e a latitude. Vejamos então quais são os principais biomas. Essa primeira cor apontada pelo ponteiro representa a tundra. A tundra situada no extremo na região polar. A tundra ela é caracterizada por um predomínio do inverno rigoroso e um curto verão. Logo abaixo da tundra, essa cor aqui apontada, ela representa a taiga. A taiga ocorre na América do Norte e na Ásia. A taiga, portanto, tem um clima um pouco menos rigoroso em termos de frio, e fica vizinho à tundra. Em seguida, nós temos os bosques temperados, os bosques temperados, de ocorrência aqui na América do Norte, na Europa, na Ásia, os bosques temperados. Em seguida, bosque úmido tropical. Esse bosque úmido tropical ele pode ser observado aqui na América Central, no Brasil, na África, na Ásia e na Oceania. Em seguida, o bosque tropical estacional, representado pelo azul escuro, América do Sul, Ásia e Oceania. Pradarias temperadas. E aí vocês observam a ocorrência na América do Norte, na América do Sul, na Ásia e Oceania. Não se observa na África, não se observa na África, pradarias temperadas. Em seguida, a savana. Aqui chama a atenção para o continente africano, uma grande extensão do continente africano, com a paisagem de savana, paisagem de savana. Savana com predomínios de herbáceas, de gramíneas e árvores, esparsas, árvores esparsas. Mas também se observa uma fisionomia de savana no sul da América do Norte, e em alguns trechos na América do Sul. E na Ásia, um pequeno trecho no sul da Ásia. Depois a gente tem os desertos, também com predomínio, chama a atenção a ocorrência em grande quantidade de deserto, do bioma deserto, na África, além em alguns pontos da Ásia, na Oceania, no sul da América do Sul, e no sul da América do Sul. O chaparral, a gente vai observar chaparral na América do Norte, na América do Sul, na Europa e na Oceania também. E por último, as montanhas, esse azul aqui, onde a gente vai estar localizando essa região de montanhas, esse bioma de montanhas, na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, e um pequeno trecho aqui na África. Desses, a taiga é o maior bioma. Agora vamos dar uma olhada na biosfera global e seus biomas. Aqui uma foto de satélite. O amarelo representa, vamos localizar o amarelo aqui, o amarelo representa os desertos árticos e equatoriais e as regiões áridas, cerca de 40% do planeta. Então, localizem, observem no planeta a região amarela, em amarelo, que representa os desertos árticos a equatoriais e as regiões áridas. O verde representa as florestas e os campos, onde a variação de intensidade, ou seja, de intensidade da cor verde, indica a maior ou menor biodiversidade. Observem aqui no Brasil, floresta amazônica, e na África também, como esse verde ele se torna mais escuro, indicando maior biodiversidade. Vamos analisar agora esse gráfico, onde ele mostra a temperatura e chuvas nos biomas. Então aqui na vertical nós temos a temperatura média anual em graus centígrados e na horizontal nós temos a precipitação anual média em milímetro cúbico. Bom, observem que
nesse primeiro ponto aqui, onde a gente observa aqui, ó, em média 20 graus centígrados de temperatura média anual, né? Mas com pouca precipitação, baixa precipitação. Então essa região ela é caracterizada como deserto, né? Ou semideserto. A partir do momento que a precipitação aumenta, ó, então uma precipitação média anual de 1000 milímetros, né, cúbicos, já indica para a gente aí a formação de um bioma já diferenciado, não o deserto, mas uma savana arbustiva, né? Onde a temperatura média aí vai ficar em torno de 25 graus, né? 22, 25 graus. Né? Subindo mais um pouquinho a precipitação, em torno de 2000 milímetro cúbico anual, né, de precipitação média anual, a gente já tem uma nova formação, ainda nessa temperatura média aí dos 22 graus, 23 graus, que é a floresta tropical sazonal. Né? Se essa temperatura ela cai para 10 a 15 graus, né, 18 graus, aí a gente deixa de ter uma floresta tropical sazonal e a formação de uma floresta temperada. Então, a temperatura, quando eu vou variando a temperatura, eu também estou variando quem? Estou variando o bioma. Eu saio, né, com a mesma precipitação. Se eu variar a temperatura, né, isso vai acontecer com o aumento da altitude e da latitude. Então, eu tenho aí também variação do bioma. Deixa de ser uma floresta tropical sazonal e passa a ser uma floresta temperada. Né? Se essa temperatura diminui mais ainda, ou seja, se eu vario mais ainda a altitude e latitude em relação aos polos, eu tenho agora uma formação que é a taiga. A taiga, onde a temperatura vai estar ali em torno, né, dos 5 graus, né, abaixo de um pouquinho ali abaixo de zero, né, 10 graus negativo abaixo de zero, 10 graus negativo, né? Abaixo de 10 graus negativo até 20 graus negativo, a gente já tem uma região de gelo, com predomínio de gelo, essa região polar, onde a gente vai ter o bioma chamado tundra, que estamos estudando agora há pouco. Se essa precipitação ela vai de 3.000 a 4.000 milímetros cúbicos, a gente tem uma faixa, não é? Onde a gente vai ter aí até os 25 graus de temperatura média anual, 23 graus mais ou menos, a gente tem uma faixa onde essa relação de precipitação média anual e temperatura média anual, ela permite a formação, né, e a ocorrência de um bioma chamado floresta pluvial tropical. Né? Se essa temperatura média anual, ela dentro dessa faixa de precipitação de 3.000 a 4.000, mas a temperatura média ela vai ali dos ela baixa, né, indo ali para os 10 graus centígrados até ali os 5 graus centígrados, a gente tem a floresta pluvial temperada. Né? Abaixo disso, mesmo com essa precipitação alta, a gente tem uma faixa que já caracteriza um clima temperado frio e o bioma que se instala é a tundra. Então, um gráfico bem interessante que permite que a gente tenha essa noção em relação o bioma versus temperatura e precipitação e altitude e latitude. Vamos falar um pouquinho da tundra. A umidade e a chuva na tundra é moderada. O frio perpétuo com o solo permanentemente congelado, chamado permafrost, e um verão muito curto. Algumas ervas ocorrem nessa região. Né? Nesse bioma, observa-se ervas, líquens e musgos. Baixíssima biodiversidade, com destaque para o caribu, os lobos e os bois almiscarados. Vejamos um pouco a vegetação da tundra. Musgos, líquens, né, e raras ervas que retiram o que necessitam do ar atmosférico, sendo independente do solo. Aqui a gente tem, ó, na cor azul e a posição geográfica desse bioma chamado tundra, região polar.
Quais são os animais da tundra? Alguém lembra aí quais são os animais da tundra? Então vamos rever. São grandes herbívoros como os bois almiscarados e o caribu, não é? E pequenos carnívoros como a coruja e grandes como o lobo.